Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, a Kátia, idealizadora do Maidô Terapias Integrativas, e eu. Como vai, Kátia? Tudo bem? Ana, tudo ótimo. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. E estamos aqui muito felizes em poder compartilhar mais um vídeo com vocês. É verdade. Hoje nós vamos com esse novo vídeo, começar com esse novo vídeo. O tema é uma outra visão do ano de 2020. E está conosco aqui o Thomas, bioquímico, farmacêutico, estudioso, numa busca espiritual há muitos anos. Como vai, Thomas? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado por me receber aqui e parabéns por essa iniciativa de vocês. Eu acho que é interessantíssima e vai de encontro a uma real necessidade das pessoas. Parabéns. Muito obrigada. Thomas, conta um pouquinho desse seu percurso de estudos na busca desse caminho espiritual. Bom, você sintetizou aí muitos anos e é verdade, né? Eu tenho que dizer duas coisas. Um, que eu sou geminiano e, como tal, sou muito curioso. E dois, a partir de um certo momento, se você não tentar juntar os conceitos, você fica meio perdido com mil coisas na cabeça. Então, na segunda etapa da minha busca, eu tentei realmente juntar os pedaços, né? E você começa a ver que na parte científica, na parte de tradições antigas e na ciência atual, tem muita coisa que se junta. E então é muito interessante isso, né? Você realmente poder fazer essa análise e a integração entre os diferentes pontos. Então, minha busca é isso e depois, evidentemente, aquilo que eu posso usar e transmitir para as pessoas quando elas estão interessadas em saber. Muito interessante, Thomas. E a gente quer aproveitar essa oportunidade, agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco nesse trabalho. E o Thomas vai apresentar essa outra visão do ano de 2020. A casa é sua, Thomas, fique à vontade. Obrigado. Bom, eu tenho que confessar, quando vocês fizeram o convite, eu tinha, né, muitas ideias e foi bom que a gente tenha discutido um pouco para a gente focalizar naquilo que talvez seja mais interessante e importante nesse momento e que pode, de certa forma, ter uma ressonância com as pessoas, né? Então, eu vou falar basicamente o seguinte. Primeiramente, o que está passando com o nosso processo mental, né? Por que nós estamos passando exatamente nesse momento com uma certa pressão e um certo incômodo, né, na parte mental. Segundo, nós estamos falando muito de uma infecção que afeta o nosso pulmão. Então, é importante a gente dar um foco também no pulmão. E o que significa isso? Não só do aspecto, digamos, fisiológico, mas também um pouco mais em termos de tradições antigas, passadas, para entender melhor por que nós estamos sendo afetados dessa maneira. E, por último, explicando isso, quais seriam eventualmente as consequências, o que a gente pode tirar de positivo, o que a gente pode pensar em fazer diferente eventualmente, e fazer com que o que nós estamos passando seja realmente positivo, apesar de tudo que está acarretando, que deixa as pessoas um pouco incômodas, mas dentro disso tudo existe algum tipo de luz, de ideias que seria interessante a gente entender. Nesse contexto, então, pessoal, a gente até conversou realmente algumas vezes para refinar um conteúdo, refinar alguns conceitos, né? E, inclusive, a escolha desse tema, né, que é um novo olhar para o ano de 2020, também tem um significado importante para nós, né? Ao invés de nós sinalizarmos aí os nomes que as pessoas vêm dando, né, nas notícias, e até mesmo enfatizando as circunstâncias, né? Como é que nós pensamos? Tudo isso que a gente está vivendo agora foi a abertura do ano de 2020, né? Nós começamos o ano com essas notícias, com alguns países da Europa já e da Ásia passando por algumas dificuldades, né? Então, para não colocar o foco em algo que não seja
tão positivo para a gente conversar, e sabendo que este ano está sendo um ano muito especial, né, para todos nós, é um ano muito especial para todo o planeta de fato, né? Então, a gente vai contextualizar vocês sobre esse novo olhar, né, sobre o nosso objetivo desse tema, e lembrando que o que a gente propõe é que essas reflexões realmente elas perdurem ao longo deste ano, ao longo de cada dia, por todos os dias, porque cada dia será um novo dia, né? E aí, Verdade. Thomas, pode nos apresentar. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, o primeiro ponto que a gente deve abordar é o problema do excesso de informação que a gente está tendo. No mês passado, eu vi uma palavra nova que chama-se infoxicação, ou seja, intoxicação pela informação, que eu acho que é muito pertinente àquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, existe muita informação, e eu vou dizer mesmo demasiada, né? Fazendo com que as pessoas realmente fiquem, de alguma forma, inundadas com notícias geralmente negativas, geralmente que levam as pessoas a estar em pânico, medo, ou pelo menos não ter as coisas claras, né? Porque as pessoas recebem tanta informação, bombardeio de informação, que as pessoas perdem um pouco o pensar crítico, né? Então, acho que a primeira coisa importante é reconhecer esse fato, dizer que, olha, é interessante, mas não é por aí que realmente alguma coisa positiva vai acontecer. Nós temos que ser um pouco mais, digamos, restritivo com o número de informações que a gente recebe. É bom saber o que passa, mas não deixar a gente intoxicada. Esse é o ponto inicial. O Thomas, você gostaria que eu colocasse o slide que você fez a respeito disso? Não, acho que não. Tá. Agora talvez sim, né? Tudo bem? Uhum. Tudo, pode Então, continuar. Bom, o segundo ponto que nós temos que abordar são justamente os pulmões, né? Que é o órgão que está sendo afetado e que realmente está causando tanto problema para tanta gente, né? Ou pelo menos no aspecto mental, em primeiro lugar. Os pulmões, apesar de serem um órgão muito importante, talvez eles não recebam tanta importância nos momentos que nós estamos vivendo. No passado, eles estavam muito mais ligados a enfermidades do que hoje, né? Existem enfermidades ainda, mas o pulmão é uma fonte de enfermidades muito mais frequentes. Mas se a gente voltar mais para trás ainda, a gente vai entender que o pulmão está ligado a coisas fundamentais, né? Se a gente for olhar o aspecto bíblico, fala-se do sopro de vida, se fala no último alento. No caso, a ciência, muito importante, é a noção do oxigênio. No caso da tradição hindu, o prana, que entra pela respiração, é a força vital, né? Esse é o nome em sânscrito que realmente representa a força essencial da vida. Sem isso, realmente, a gente não vive, mas o importante é que hoje a gente fala que isso representa oxigênio, mas naquela época o pessoal já entendia que era uma força importantíssima para a gente poder viver. E na tradição chinesa, na tradicional medicina chinesa, se fala do qi, que é um qi limpo, né? Que é um qi que entra e que nos ajuda a equilibrar e a viver ao mesmo tempo. Os chineses têm vários tipos de qi ou de qi. E esse especialmente é um que está diretamente relacionado aos pulmões. Tá? Eu achei interessante a gente falar um pouco mais sobre a medicina tradicional chinesa, porque o pulmão faz parte de um dos meridianos tradicionais. Se você vai no acupunturista, você acaba sendo tratado pelos meridianos, e esse é um dos meridianos importante. Esse meridiano é pulmão e intestino grosso. Os dois são afetados, é uma combinação desses dois órgãos. Ao mesmo tempo, ele está ligado à pele. Então,
é uma tríade, se quiser falar assim: pulmão, intestino grosso e a pele. O interessante aqui é que esses 3 sistemas são sistemas de troca. No caso do ar, né, pelos pulmões, a comida pelo intestino e o suor. E a gente sabe também que existem outras substâncias que são absorvidas e eliminadas pela pele. Discutindo com algumas pessoas, falaram: mas você não está falando dos rins. É verdade, mas o rim não é um sistema de troca, ele só elimina, né? Então, realmente, os chineses já, há 5.000 anos atrás, definiram que o sistema de trocas é esse meridiano, ou seja, pulmão, intestino grosso e pele. Ao mesmo tempo, implícito a isso está a ideia de que eles absorvem elementos essenciais e expelem resíduos que são nocivos ou negativos para o nosso corpo. Ao mesmo tempo, são os sistemas que servem de proteção contra a entrada de patógenos, né? Então, diretamente, eles são a proteção e, se tiver algum problema, eles vão ser afetados e vão deixar a entrada de algum vírus, alguma bactéria. Uhum. Só para mencionar também, esse meridiano está ligado ao sentimento de tristeza e luto. Isso é um conceito também muito antigo e que vale a pena mencionar. Vamos passar para o seguinte. Bom, esse slide é muito interessante porque quando eu estava preparando essa apresentação, eu me dei conta que realmente quando você se aprofunda no meridiano do pulmão e intestino grosso, que inclui a pele, mas também leva em conta a mente, que nós falamos antes, a gente percebe que existe uma ligação direta com aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Com o sistema de quarentena, todo mundo preocupado. Então, a primeira coisa é que, antes da quarentena, talvez a gente não tivesse tanto medo, mas a gente estava basicamente preocupados, ou pelo menos vivendo um pensamento que a gente pode chamar difuso ou disperso. Não existia uma preocupação básica, existiam várias preocupações, mas pelo menos estavam mais dispersos, né? E, atualmente, pelo fato de a gente estar, digamos, parados, né, ou então impossibilitados de fazer muitas atividades, no fundo, é um excelente momento de você fazer uma introspecção, né? Evidentemente que as pessoas têm mais preocupações com crianças, com outras coisas, mas, sem dúvida, existe mais tempo para as pessoas poderem, em algum momento, fazer uma introspecção. Que no dia a dia anterior era mais difícil, a gente vivia meio mecanicamente. O aspecto da pele é interessante também, porque a gente vivia momentos que a gente não tinha nenhuma restrição em dar toques, abraços, isso fazia parte da nossa rotina. De repente, isso parou, né? A gente não pode mais, infelizmente, nas pessoas com as quais a gente não convive, ter essa liberdade. Os pulmões também é interessante, porque antes a gente vivia num ambiente muito poluído, e a gente viu que, em muitos lugares, a natureza está se regenerando. Isso é muito importante, né? Porque faz parte desse processo de limpeza. E aqui é um conceito que é importante, né? Quer dizer, o que nós estamos vivendo tem um impacto ao nível pessoal, evidentemente, mas é muito mais amplo, né? Nós estamos sendo impactados socialmente igualmente. Como eu estou vivendo nos Estados Unidos, a gente está tendo todos esses problemas aqui de motim, mas ao mesmo tempo muito mais protestos, né, das pessoas que são, digamos, excluídas ou se sentem excluídas, e o aspecto social, né, isso vem adicionar ao problema da quarentena. Então, interessante, na minha opinião, isso é importante, porque isso faz parte, ou seja, que é um processo individual, mas a gente não pode esquecer o aspecto social e o impacto que isso vai ter. E, por último, é o intestino. Interessante que antes a gente não só, mas tinha uma certa possibilidade de comer fora, de comer fast food,
E hoje a gente está muito mais ligado em casa e os alimentos que são preparados em casa. O que também é muito interessante, porque volta um pouco a noção de que a alimentação é um dos aspectos mais importantes que as pessoas têm que tomar cuidado. E interessante mencionar o fato, né, que em muitos países a farinha de trigo não está disponível porque as pessoas estão comprando muito para fazer sobretudo os pães, né, caseiros. Então isso mostra que realmente não só nosso organismo interno está sendo afetado, mas tudo em volta ligado a isso também está sendo afetado. Isso é importante, a gente tem que levar em consideração quando a gente for ter algumas conclusões desse processo. Vamos para o seguinte? Sim. Espera um minuto. Bom, nesse quadro a gente vê que existem alguns significados importantes daquilo que nós estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma, a nossa imunidade é que está sendo afetada, né? Ou seja, não todo mundo vai ser afetado, estima-se que 20% das pessoas vão ser afetadas em diversos níveis, né? Mas, enfim, o corona está afetando a nossa proteção. E como consequência disso, nós estamos mais vulneráveis. E sendo mais vulneráveis, o aspecto, digamos, negativo é que a gente está mais suscetível a uma infecção. Mas, ao mesmo tempo, no aspecto positivo, significa que a gente tem uma maior permeabilidade. E como a gente está falando de sistemas de trocas, a maior permeabilidade, tanto física, a gente pode pensar mental também, permite que a gente receba e também troque pensamentos, ideias de uma maneira diferente que estava acontecendo antes. E dessa forma, é uma oportunidade sem dúvida única, porque a gente pode realmente explorar novas realidades. Essa opção, sem dúvida, é individual, cada um vai fazer a sua, pode ser compartilhado, mas fundamentalmente é uma opção individual, não individualista. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de sair do sistema binário, né? Ou seja, A contra B, C contra D. E isso realmente é uma das limitações que a gente estava vivendo, né? A gente estava gastando muita energia, muito espaço na nossa mente nesse sistema binário. E, de repente, essa nova realidade permite que a gente saia disso e possa pensar outras coisas. Thomas, exemplifica para a gente o que você quer dizer com o sistema binário, por favor, para ficar mais claro para todos. Tá. Bom, Kátia, esse sistema binário é bastante evidente, não só no Brasil, como aqui também nos Estados Unidos, né? Começa pela política, né? Quer dizer, que as pessoas ou são do partido A, do partido B, ou são contra isso, ou são contra aquilo. Isso tem um efeito secundário, que as pessoas acabam sendo divididas em certos grupos, né? Não, eu acho isso, mas ao mesmo tempo eu acho aquilo, e cria-se rivalidades que antigamente não existiam tanto, né? Quer dizer, existia uma diversidade de pensamento maior. E o que nós estávamos vivendo antes, né, que eu espero que a gente consiga mudar, é ter mais abertura, né? Ou seja, a gente não precisa concordar com tudo, mas pelo menos que a gente discute, que a gente pense outras coisas, né? E que a gente sai dessa bipolaridade que, no fundo, não leva a muita coisa, né? Leva a limitações, leva a discórdia, leva a desentendimento, e realmente não é isso que a gente deveria buscar, né? Sim, entendi. A gente pode falar, então, que, de repente, atitudes que nos levam aos extremos, né, são aquilo que nos separam, né? São separatistas, são exclusivistas, né? Perfeito, exatamente. Segmenta, exatamente. Né? Okay. Não une, segmenta. Exatamente, exatamente. Por isso eu digo, quer dizer, é um sistema individual, mas não é individualista, ou seja, não é que você, de repente, vai sair, a rotina vai ser a mesma daqui a alguns meses, mas você tem que, pelo menos,
ter uma postura que seja mais sua, individual, que saia digamos, da rotina do pensar que a gente tinha antes, né? Eu não mencionei antes, mas vale a pena mencionar. A gente está falando tanto de achatamento, perdão, achatamento da famosa curva, que eu sempre, quando escuto isso, eu penso que a gente está achatando a nossa mente também, sabe? Ou seja, que a gente está cada vez mais pensando de uma maneira muito limitada, né? E que agora espero que a gente possa, de uma forma, aumentar o nosso pensar, né? De uma maneira ampla. É verdade. Vamos para a última. Bom, em relação a tudo que a gente falou, o que a gente pode imaginar ou o que a gente pode, de uma forma mais concreta, realizar, né? Quando eu estava falando do sistema de trocas, a gente pode expandir esse conceito, né? Não só mental, mas também tem o lado espiritual aí, né? O que a gente pode realmente fazer nesses momentos e, evidentemente, é um processo, novamente, de cada um, mas o momento nos possibilita. E quer dizer, existe uma palavra muito usada no inglês, existe também no português, que é o famoso awakening, né, o despertar, que é esse momento que nós estamos vivendo, né? Eu estava, quer dizer, o meu comentário básico, como uma pessoa de busca espiritual, é que Deus não vai enviar uma coisa para a gente só com um sentido negativo. Eu sempre acho que sempre existe alguma coisa positiva que deve estar acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, esse despertar é, para mim, dos fatores mais importantes, que a gente pode realmente expandir a nossa consciência, justamente porque a gente está passando por outros momentos, a gente tem possibilidade de fazer outras trocas e a gente tem uma possibilidade de fazer um processo de interiorização, de ter mais tempo conosco mesmo. As maneiras são as mais diversas. Tem pessoas que meditam, tem pessoas que vão correr e têm ideias, tem pessoas que tomam banho e de repente cai uma ideia fantástica. Tanto faz, é o estado mental que faz com que as pessoas recebam algum tipo de ideia, mensagem, conceito. Isso é muito importante, porque a gente vai, na minha opinião, estar muito mais aberto a esse tipo de informação interna do que nos momentos que a gente está vivendo mecanicamente. Então, esse momento de quarentena é muito propício para isso. Passando por momentos que pode ser mais difícil para algumas famílias, em função de crianças e tudo mais, mas a gente, ao mesmo tempo, tem uma visão diferente das coisas. A gente pode imaginar não só, puxa, as professoras têm um trabalho difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente pode dar valor a certas coisas, né? E, ao mesmo tempo, isso permite que a gente reavalie conceitos, ideias e pensamentos. Uma das coisas que, quando eu tenho falado com as pessoas, nesse processo que passa pela cabeça delas, é realmente propósito, né? Quer dizer, não só o propósito que a gente está passando hoje, mas também o propósito de cada um, né? A gente pode dizer isso como missão de cada um, mas é mais propósito mesmo, né? Por que a gente está passando isso? Por que está passando aquilo? Por que eu estou passando isso a nível pessoal? Mas por detrás disso tudo está a palavra propósito. E o propósito é cada um, de certa forma, reconhecer ou conhecer mais esse lado interno, que é muito importante para que cada um se sinta bem, né? Que a gente não só está vivendo mecanicamente, quer dizer, quando a gente voltar para a normalidade, não só viver mecanicamente, mas ter uma visão um pouco mais ampla, né? Será que não existe algum propósito, alguma coisa que a gente devia fazer? Isso, no final, realmente dá uma possibilidade de explorar potenciais internos nossos que a gente não fazia antes, porque a gente não tinha tempo ou não tinha essa possibilidade de acessar esse tipo de potencial. Então, acho que isso é uma visão que, digamos, que tem que ter positiva do que nós estamos passando.
Na verdade, Tomás, nesse período nós estamos nos olhando, né? Estamos conosco, olhando as nossas feridas, as coisas que devem ser mudadas. E eu percebo que para muitas pessoas é um processo difícil, não é fácil, né? Justamente por esse fato da gente viver de uma forma tão automatizada anteriormente, e de repente tudo sai, tudo muda, e outras rotinas são impostas no nosso dia a dia, e fica todo mundo perdido, né? É bem esse processo mesmo que a gente está passando. Exatamente. Ô, Ana, nós também conversamos durante a semana e você passou um conceito interessante sobre o GPS. Comenta um pouquinho, por favor. Assim, minha área de atuação é a área de educação, sempre voltada às crianças, e eu estava assistindo uma palestra muito interessante que estava falando do estado emocional das crianças neste período, e com muita propriedade a psicóloga colocou que nós estamos nesse momento como um GPS. Quando a gente se perde, o GPS fica tentando localizar o caminho, é a mesma forma que nós estamos hoje, né? Então, todo dia a gente está tentando achar a nossa rota para chegar num fim, né? E essa sensação que eu tenho, ela traz isso, ela trouxe, na verdade, como eu falei anteriormente, com muita propriedade, porque ela fala o quanto isto afeta as crianças, né? Mesmo com as mais novas, ela fala dos bebês, as crianças mais novas, que as crianças percebem esse momento que a gente está passando, né? Mas, na verdade, esse momento é importantíssimo, né? Recalcular rotas é procurar o nosso rumo, né? Recalcular rotas é chegar no nosso destino no melhor caminho. Mas a gente tem que ter essa consciência que essa busca é uma busca benéfica. Por mais que sejamos todos perdidos, é uma busca benéfica. A gente vai chegar no fim, né? E a forma como a gente lida com isso é que vai impactar ou não a vida das crianças. E estendendo também esse olhar, né? A forma como a gente lida com isso é o que vai impactar na vida de todos, né? Então, quando se fala que as pessoas estão muito perdidas, que nós, né, vamos todos nos colocarmos aí no mesmo contexto, né? Que as pessoas estão perdidas, estão preocupadas, né? E aí, usando essa analogia do GPS, que estamos recalculando rota o tempo todo, né? Mas aí, vamos fazer uma reflexão juntos aqui, né? Esse trabalho que o Thomas teve e trouxe esse conteúdo para nós, de uma forma bastante didática até, né? Assim, a gente entrou numa situação, então a gente vive um cenário, né? Esse cenário, ele tem impactos, né? Através dos impactos, a gente pode comparar o antes e o durante, né? O depois a gente ainda não tem como comparar, mas o antes e o durante, né? E a partir do momento que a gente para um pouco para pensar, né? Como se a gente pudesse tirar o componente emocional de todo esse movimento, né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Nós todos subimos agora para um edifício bem alto e lá de cima, lá do 20º andar, nós olhamos para baixo, né? E nós olhamos e vemos o nosso cenário, a nossa vida, né? Então, tirando o componente emocional de tudo isso, o que a gente vê? A gente vê uma história que veio vindo, né? Para algumas pessoas, às vezes, até se arrastando, né? No automático, no mecânico, ou sem tempo, de fato, para avaliar, ou sem oportunidade, ou sem recursos, né? E a vida foi indo, né? De repente, a gente se depara, olhando lá de cima, nessa visão espacial, a gente se depara com outro cenário onde tudo isso tem que ser revisto, né? E se a gente percebe, quando nós ligamos o GPS e ele fica o tempo todo recalculando, às vezes não dá um sinal, uma boa resposta, então o GPS vai e recalcula. O que acontece com o nosso equipamento?
gasta muita energia, e se a gente não tem um carregador ali para repor essa energia, esse equipamento desliga, porque ele está exausto, ele está sem força, sem carga. E o que está acontecendo com a gente quando a gente fala que o tempo todo está recalculando rota na nossa mente, né? Significa que aí esse nosso sistema central de controle, ele está chegando na exaustão. Ao passo que, olhando de cima, lá do 20º andar, olhando para baixo, olhando as cenas e o palco, né, em que a gente se encontra, a gente tem como identificar a parte positiva, né? Sim. A gente tem como identificar as oportunidades que nós temos, ou até mesmo aquelas que nós podemos buscar e descobrir. A gente volta a resgatar algumas coisas simples e importantes, né? Então, olhar lá de cima do 20º andar e ter uma visão espacial de tudo isso pode nos fazer perceber que por que eu vou ficar recalculando a rota o tempo todo se de fato ainda o sinal não está claro, né? Então, aproveitar o momento, guardar um pouco dessa energia e olhar um pouco mais para si, acender a luz de dentro, né? Trazer o sol para dentro, iluminar o que a gente de fato pode prestar mais atenção, né? Então, nós estamos num momento bastante delicado, bastante sensível, mas com muitos brotos de oportunidades de real transformação, né? Então, se a gente não sabe ainda para onde ir, se a gente não sabe ainda como pensar, como direcionar o depois, vamos cuidar um pouco dessa ansiedade, né? Vamos desligar o GPS e esperar um pouco, esperar na confiança. O último slide que o Thomas trouxe para a gente, ele sinalizou isso. A gente tem a oportunidade, inclusive, de desenvolver a nossa fé, né? E a fé, aí conforme o direcionamento, a ideologia de cada um, mas simplesmente a fé, a confiança de que nós vamos sair dessa nuvem negra, né? E o sol volta a brilhar fora também, né? Porque a gente vem trabalhando esse sol interior, essa descoberta de várias outras faces nossas internas, e que nós temos muitas, né? E a composição dessas faces forma um só que somos nós, né? Cada um de nós. Mas se não sabemos ainda o caminho, a direção, o que fazer, então vamos tentar tranquilizar um pouco o nosso mental, né? Tranquilizar um pouco o nosso emocional, identificar, né? Olhando lá de cima do 20º andar, que existem outros caminhos, existem outros espaços, que às vezes quando nós estamos só olhando para o problema, a gente não vê as demais oportunidades. Então a gente precisa sair de cena, olhar de cima, tirar o componente emocional para poder pensar melhor, para poder enxergar melhor, né? Então, a nossa proposta, né, é desenvolver mais essa confiança em nós mesmos, né? Confiança de que, passado esse período, cada um de nós vai enxergar melhor os seus próximos caminhos, as suas diversas oportunidades, né? E reservar essa energia, não gastar com esse recálculo de rotas constante, e sim aplicar esse olhar para cada um de nós. E na medida do possível, para quem está ao nosso redor. E ao nosso redor próximo mesmo, né? Porque às vezes as maiores necessidades estão dentro da nossa casa. A gente não precisa abrir a nossa porta e ir para a rua, né? Pensando em trazer outros benefícios para outras pessoas, porque às vezes a real caridade está dentro da nossa casa, né? Então, embora seja um momento delicado,
a impressão que eu tenho é que nós estamos num momento de grande oportunidade, de grande valor, né? E basta que a gente desacelere um pouquinho o nosso mental, o nosso coração e colocamos a confiança de que sim, essa nuvem vai passar, a gente sabe que ainda vai levar mais algum tempo, cada país tem o seu momento, cada país está se reconstruindo, criando as suas alternativas. Errar e acertar faz parte, né? Vamos dar um voto de confiança e o que cabe a nós nos colocamos à disposição do que for necessário para acontecer. Né? É verdade, Perfeito. Verdade. É isso mesmo, Kátia. É perfeito, né? É um momento de transformação mesmo. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas no final, com certeza, muitos frutos virão. E à medida que nós vamos silenciando a nossa mente, certamente os caminhos, as intuições, e até mesmo o nosso ouvido fica mais aguçado para perceber as novas oportunidades, né? Então, não é uma atuação fácil, assim, dormi de um jeito, acordei de outro, de forma nenhuma, é um processo, né? Mas é um processo de profundo autoconhecimento, né? E o mundo parou para que isso pudesse acontecer. Então, É verdade. Né? Exatamente. É verdade, Kátia. Concordo plenamente. Tem mais alguma colocação para fazer, Thomas? Não, eu acho que está perfeito. Esses pensamentos da Kátia são muito pertinentes. Eu acho que realmente, de alguma forma, conclui muito bem tudo que eu falei antes. Exato. Perfeito, Kátia. Então, tá bom. Então, Thomas, nós agradecemos a sua presença, agradecemos a participação nesse novo vídeo. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu agradeço a sua participação também, foi de muito esclarecedora, a sua dedicação, a gente sabe o quanto você se preparou e foi muito gostosa, muito boa essa nossa interação, né? E agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que esse nosso tempo, né, esses minutos aqui que estivemos juntos possam também trazer muitas coisas boas para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? E aproveito para colocar também que se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma colocação, né, que deixe nos comentários do vídeo. Se achou que trouxe informações importantes, então compartilhe com os amigos, né? Vamos divulgar aquilo que a gente entende que é bom e que a gente pode propagar, criar uma rede de colaboração, né? E aí, nesse sentido, a gente sugere às pessoas que estão nos vendo e gostaram, né, que deem lá o seu like no vídeo, que possam se inscrever no canal, né, e cultivar essa rede de colaboração. Isso mesmo. Perfeito. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.